Olá, pessoal! Vamos então retomando a nossa conversa aqui sobre os princípios da terapia e da profilaxia antibacteriana. Antes de passarmos para alguns detalhes sobre a escolha do agente antibacteriano, eu queria pontuar com vocês algumas questões em relação a esse assunto aí, né, em relação à resistência bacteriana. Quando a gente fala de resistência bacteriana, isso ocorre quando a bactéria, ela desenvolve algum mecanismo que vai proteger ela da ação dos antibacterianos conhecidos. Então, são aqueles mecanismos através dos quais a bactéria vai fugir da ação dos antibacterianos. Para dar, então, para vocês uma visão melhor desse problema, que é um problema de saúde mundial, resolvi trazer alguns dados aqui. Então, nesse mapa aqui, nós temos informações sobre a disseminação global da Klebsiella pneumoniae, produtora de carbapenase, conhecida como KPC. Vocês já devem ter ouvido falar aí sobre esse tipo de bactéria. E essa é uma bactéria, Klebsiella pneumoniae, é uma bactéria que por muito tempo pensou-se que ela não poderia, que ela não desenvolveria resistência. Mas não foi isso o que aconteceu. Vocês podem ver aí no mapa, marcado aí em azul, alguns países onde a KPC ela ocorre de forma esporádica, então, no Canadá, alguns países, vários países aqui da Europa, ela ocorre então dessa forma esporádica, dentre outros, mas vocês também podem perceber que existem locais no mundo onde a KPC ela já ocorre como de uma forma endêmica, e aí a gente vê que o Brasil está incluído nesses lugares. Esse outro mapa aqui, esse outro trabalho, ele traz informações sobre a resistência da Neisseria gonorreiae, que é o agente etiológico da gonorreia. Aqui nesse mapa, nós temos então a porcentagem de isolados de Neisseria resistente ou com sensibilidade reduzida a cefalosporinas. Então, a gente pode ver que, embora alguns países, como os países aí marcados em azul, incluindo o Brasil, essa porcentagem de resistência ela é até baixa, ela está ali menor que 0,1%, mas nós temos países já com uma porcentagem elevada, esses países aí marcados em laranja, que a porcentagem gira em torno ali de 6 a 30% de isolados resistentes a cefalosporinas. E é importante a gente perceber que mesmo que em alguns países essa porcentagem seja baixa, essa disseminação pelo mundo todo, ela é alta, Vários países já apresentam alguma faixa de resistência na Neisseria gonorreiae. Um outro dado importante está descrito nesse relatório aqui, que ele foi apoiado pela Organização Mundial de Saúde e pelo governo britânico, que diz que em 2050, essa videoaula está sendo gravada em 2021, então em menos de 30 anos, em 29 anos, cerca de 10 milhões de vidas estarão em risco e 100 trilhões de dólares serão gastos por ano devido ao aumento de infecções resistentes a drogas. Isso, se nada for feito, se não forem encontradas soluções para desacelerar esse aumento da resistência aos medicamentos. Então, tendo em vista a importância dessa questão da resistência aos antibacterianos, então, eu quero que a gente entenda como que se dá essa resistência e, posteriormente, vermos o que pode ser feito para minimizar as chances com que isso ocorra. Aqui, então, nós temos um resumo, um esquema resumindo como que ocorre essa resistência aos antimicrobianos. E aí, nesse caso, falando mais especificamente em relação aos antibacterianos. É importante
importante, né, que fique na mente de vocês que os antibacterianos, eles não são os causadores da resistência. Eles apenas vão acelerar o aparecimento dos micro-organismos resistentes. Vamos explicar aqui como que acontece que vocês vão entender melhor isso que eu acabei de falar. Então, né, inicialmente, nós temos uma microbiota, onde nós temos alguns micro-organismos que são normais, né, que são sensíveis, né, que são esses micro-organismos aí representados em laranja, e nós temos alguns micro-organismos que já são resistentes, né? Então, percebam que antes mesmo de eu falar de qualquer coisa aqui sobre o uso do antibacteriano, eu já tenho ali uma bactéria que é resistente. Então, naturalmente, aconteceu algum processo, alguma mutação que levou a essa resistência. Então, quando eu utilizo um antimicrobiano, essa bactéria resistente, né, que conseguiu se proteger ali daquele agente antibacteriano que foi utilizado, ela vai ter, né, um espaço rico com disponibilidade de nutrientes, com condições favoráveis para sua proliferação, né, sem nenhum tipo de competição. Então, né, a gente tem a partir disso a formação de uma microbiota mais resistente do que essa microbiota anterior. Além disso, também pode acontecer dessa bactéria, né, resistente, ela fazer a transferência dessa resistência para outros tipos de bactérias. Nós vamos comentar mais sobre esse processo posteriormente. Então, quando uma espécie bacteriana, né, ela é submetida a alguma ameaça à sua existência, aí seja ela, né, uma ameaça química ou algum outro tipo de ameaça, essa pressão ela vai selecionar mutações, né, que aconteceram aleatoriamente ali no genoma da espécie, que permitiram então aquela bactéria de sobreviver. Então, é assim que ocorre essa questão da resistência aos antibacterianos. Outro ponto também que é importante, né, da gente lembrar é que, né, esse é um processo natural que pode então ser exacerbado pelo uso abusivo dos antimicrobianos. E aí, né, esse uso exacerbado pode ser tanto, né, para o tratamento das enfermidades humanas, mas também, né, isso ocorre, né, pelo uso dos antibacterianos, né, de uso veterinário, né, pelo uso deles na pecuária, na agricultura, pelas questões de contaminação ambiental. Então, né, apesar de nós termos, né, os antimicrobianos utilizados para tratar as doenças humanas terem uma importância nessa questão da resistência, eles não são os únicos culpados, digamos assim. Em relação aos mecanismos através dos quais essa resistência bacteriana vai ocorrer, a gente tem que lembrar que eles podem ocorrer em qualquer uma daquelas etapas, qualquer um daqueles processos que são necessários para o fármaco atingir o seu alvo, interagir com o seu alvo e então executar a sua ação. Então, nós temos três mecanismos principais, três mecanismos gerais principais. O fármaco pode não atingir o seu alvo, então, né, se ele não atinge o seu alvo, ele não vai fazer o seu efeito. Pode ocorrer a inativação do fármaco, então, alguma quebra, alguma hidrólise, alguma coisa ali na estrutura do fármaco que impede a sua ação, ou pode ocorrer a alteração do alvo de ação do fármaco. Então, alguma modificação ali no alvo, na bactéria, né? Modificação de alguma estrutura, alguma proteína específica, que vai impedir, então, do fármaco exercer, né? Seria o alvo do fármaco, como aquela estrutura está modificada, o fármaco não vai exercer a sua ação, então, levando a uma resistência. Um exemplo de resistência que acontece quando o fármaco ele não consegue atingir o seu alvo de ação, pode ocorrer, então, né, pela alteração em porinas, em bactérias gram-negativas. Vamos entender esse processo aí. Né? Como vocês se lembram, a membrana externa, né, as bactérias gram-negativas, elas possuem, né, essa membrana externa formada pelos lipopolissacarídeos. E essa camada, ela forma uma barreira, né, que é semipermeável, então ela impede a passagem de algumas moléculas ali na célula da bactéria.
algumas moléculas polares pequenas, e aí inclusas alguns agentes antibacterianos, eles entram na bactéria por essas estruturas aqui, esses canais proteicos conhecidos como porinas. As porinas, né, elas são canais de abastecimento de água por meio, né, da camada de lipopolissacarídeo e também serve, né, como entrada para essas moléculas polares. Pode ocorrer, então, alguma mutação que leve à inexistência ou à perda, né, desses canais de aquaporinas. Então, isso pode, então, levar a uma redução da permeação do fármaco dentro da bactéria, impedindo, então, a ação desse fármaco. Então, nesses casos de fármacos que precisam entrar, né, que vão exercer a sua função ali dentro da bactéria mesmo, a alteração nesses transportadores aí na membrana celular pode levar, então, à resistência. Um outro exemplo, né, de resistência, né, pela qual o fármaco não atinge o seu alvo de ação, pode ocorrer por causa das bombas de efluxo. Essas bombas de efluxo, como o próprio nome já diz, né, digamos que elas jogam o fármaco para fora da célula. Né? Elas são essas, então, membranas, essas proteínas transmembranas que têm a capacidade de exportar o fármaco, né? Depois que ele entra para a célula, ele joga ele para fora de novo. Nós temos 5 famílias principais de bombas de efluxo que são relevantes para os antimicrobianos e como vocês podem ver aqui, né, vários tipos de agentes antimicrobianos, eles podem ser então jogados para fora da bactéria por causa dessas bombas de efluxo, gerando então aí uma forma de resistência. Em relação à inativação do fármaco, né, como uma forma de resistência aos antibacterianos, nós temos um exemplo clássico, que nós já até comentamos ao falar dos agentes beta-lactâmicos, que é a inativação causada pela beta-lactamase, né? Então, essa enzima produzida pelas bactérias que clivam o anel beta-lactâmico, inibindo, então, né, inativando esse fármaco, já que essa parte da estrutura ela é essencial para a atividade. Existem diferentes tipos de beta-lactamases, né, que elas são caracterizadas por diferenças estruturais e também por diferença na ação dessas enzimas. Então, por isso, a resistência cruzada entre as classes de antibacterianos beta-lactâmicos, ela não é completa, porque algumas beta-lactamases, elas têm preferência, né, por exemplo, por penicilinas e não por cefalosporinas, e aí vão ter outras beta-lactamases que vão ter preferência por cefalosporinas e não por penicilinas. Então, não existe essa reatividade completa entre elas, né? Algumas vão agir mais em uma classe, outras vão agir mais em outras classes. Outro exemplo de inativação de fármaco pode ocorrer por causa de modificações nas estruturas dos aminoglicosídeos. Nesse caso, as bactérias resistentes, elas produzem enzimas que vão modificar a estrutura do fármaco, né? Seja por fosforilação, por adenilação, acetilação. E como vocês podem ver aqui por esse esquema, existem vários pontos ali na estrutura do fármaco que pode sofrer essas alterações, então, pelas bactérias, por enzimas produzidas pelas bactérias, que vão, então, inativar esse tipo de fármaco. Uma outra consequência comum das mutações que levam, né, à resistência aos antibacterianos é a alteração da composição dos aminoácidos ou da conformação de uma proteína-alvo do antimicrobiano. Essa alteração, então, ela pode reduzir a afinidade do fármaco por seu alvo, diminuindo, então, assim, a sua ação. Nós temos alguns exemplos já descritos, né, desses tipos de mutação. Por exemplo, mutação na subunidade 30S, né, reduzindo, então, a atividade dos aminoglicosídeos.
Pode ocorrer também mutação na subunidade 50S, que é onde iria se ligar a eritromicina. Pode ocorrer também, mutação pontual na DNA girase, reduzindo, então, a atividade das fluoroquinolonas, ou ainda pode ocorrer mutação lá na RNA polimerase, reduzindo a ação da rifampicina. A resistência aos antimicrobianos, ela pode ser inata, ou seja, ela já é pré-existente em uma determinada cepa, ou ela pode ser adquirida, a partir de outras células bacterianas. Quando a gente fala de resistência pré-existente, ela ocorre então através de uma mutação, ou seja, ocorreu alguma modificação aleatória ali no código genético daquela bactéria, que nesse caso vai levar a uma vantagem de sobrevivência quando o fármaco está presente. Nesse caso, a chance dessa bactéria passar essa mutação para as células filha é muito baixa. Então, os mecanismos de transferência de genes de resistência de forma horizontal, então assim, de uma bactéria para outra, eles acabam sendo mais importantes para a disseminação da resistência. Então, a gente tem alguns mecanismos de transferência de genes de resistência, nessa forma horizontal. Então, nós temos a transdução, a transformação e a conjugação. Quando a gente fala, de transdução, ela ocorre, consiste, então, nessa aquisição de DNA bacteriano através de um fago, fago que são aqueles vírus que se propagam nas bactérias. Então, o fago, ele vai levar para essa bactéria uma parte do DNA, Então, ali, aquele gene de resistência que ele pegou de uma outra bactéria, Pegou ali de um hospedeiro bacteriano prévio. Quando a gente fala de transformação, ela ocorre através da captação e da incorporação do genoma, do hospedeiro por recombinação homóloga de fragmentos de DNA que são liberados no ambiente ali por outra célula bacteriana. E, por fim, nós temos a conjugação, que é feita por essa transferência de genes, pelo contato direto entre duas células, por uma ponte ou um pilus sexual, permitindo, então, essa transferência, nesse caso, dos genes de resistência. Para fechar, então, essa questão, nós podemos pontuar algumas boas práticas que podem, então, estar aí auxiliando na prevenção do desenvolvimento da resistência aos fármacos antibacterianos. A primeira delas seria, então, a prevenção das infecções, Uma vez que, reduzindo a quantidade de infecção, de antibióticos que devem ser usados, nós reduzimos também a probabilidade da resistência se desenvolver ali durante a terapia. E aí, existem diversas formas de prevenir as infecções, Seja através de vacinação, seja através da lavagem correta das mãos, das técnicas sépticas apropriadas, nos diversos procedimentos. Então, temos várias formas aí de prevenir as infecções. Informações, sobre a ocorrência de infecções resistentes antibacterianos e se existem razões específicas, ou fatores de risco específicos que fazem, com que determinadas pessoas contraiam essas bactérias resistentes, pode também auxiliar os especialistas a desenvolverem estratégias específicas para o controle dessas infecções. A melhora da prescrição e do uso também são ações valiosíssimas no controle da resistência. Então, usar apenas como necessário, quando necessário, da forma correta e na dose correta. E como a resistência aos antibióticos, ela ocorre como parte de um processo natural de evolução das bactérias, ele pode ser retardado, mas ele não pode ser interrompido. Então, nós sempre precisaremos de novos fármacos antibacterianos, bem como de novos testes de diagnóstico para rastrear o desenvolvimento de resistência.
Bom, então finalizamos aí esse assunto relacionado à resistência bacteriana e vamos começar a falar então da seleção do agente antibacteriano, né? Então comentar aí com vocês alguns pontos, né, que vocês devem se atentar ao selecionar um agente antibacteriano. Bom, então para fazer essa seleção do agente antibacteriano, a primeira coisa que a gente precisa saber é qual que é o objetivo daquela terapia. Então, nós temos uma forma, né, uma abordagem que é útil para a gente organizar, né, os tipos e os objetivos dessa terapia antimicrobiana, que é considerar em qual fase, né, em qual ponto aqui do estágio de progressão da doença, essa terapia ela vai ser iniciada. Então, nós temos os três principais tipos, né, os três principais objetivos aqui, então, da terapia antimicrobiana. Então, ela pode ser profilática, né? Então, ela vai ser administrada, ela vai ser iniciada antes, né, da infecção, então, na ausência da infecção. Nós temos a terapia empírica, que ela vai se iniciar, né, depois da infecção e ali, né, do aparecimento dos sintomas, mas antes da identificação do patógeno. E nós temos então, né, também a terapia chamada de definitiva, que vai ser então essa terapia quando já temos a identificação, o isolamento do patógeno. E claro, né, para seleção correta, o prescritor ele precisa ter, né, além desses conhecimentos aqui do objetivo da terapia, né, um bom senso clínico, né, e também o conhecimento tanto farmacológico quanto microbiológico. Em relação à terapia empírica, o primeiro ponto, né, a se pensar, né, ao fazer a seleção do agente antibacteriano é avaliar qual é a real necessidade desse agente bacteriano. Então, realmente é necessário fazer essa terapia com o agente antibacteriano? Então, né, porque muitas vezes essa associação reflexa entre a febre e uma infecção bacteriana, ela não é correta, né? Pode ocorrer febre por outros fatores. Então, né, se fazer essa prescrição baseada apenas na febre, pensar nessa associação da infecção, não é uma conduta muito adequada, né? É uma conduta não muito racional. Além disso, o diagnóstico ele também pode ficar comprometido se esse tratamento ele é iniciado antes da coleta dos materiais, né, para cultura apropriados. Então, iniciar isso também pode comprometer ali toda a conduta por causa que o diagnóstico vai ficar comprometido. Então, nesses casos, a conduta adequada é fazer uma avaliação de risco. Para algumas doenças, o risco, né, de se esperar ali alguns dias, ele é pequeno, né? Esses pacientes, então, eles podem aguardar pela confirmação microbiológica da infecção sem a iniciação dessa terapia empírica. Quando os riscos associados a essa espera do diagnóstico, né, da identificação do patógeno, eles são altos, né, por algum motivo, né, talvez pelo estado imune do paciente ou outros fatores de risco conhecidos, a introdução da terapia empírica, ela vai se basear, então, na apresentação clínica do paciente. Nesse caso, vai tentar-se, né, utilizar agentes antibacterianos que cubram, né, todos os patógenos prováveis. Então, para isso, pode ser utilizado a combinação de fármacos, né, então associando mais de uma classe ali nessa terapia, ou então utilizando algum fármaco que seja de amplo espectro. E importante, né, que após a identificação do patógeno envolvido ali naquela infecção, que se conclua o ciclo com um antimicrobiano específico, né, de espectro mais restrito e que apresente também uma menor toxicidade.
Falando agora da terapia definitiva, ela ocorre então quando há o conhecimento sobre as bactérias mais prováveis e as suas sensibilidades aos agentes antibacterianos. Algumas vezes as manifestações clínicas são tão específicas, são tão características que elas por si só já permitem a escolha mais adequada do fármaco. Mas, existem alguns exames laboratoriais, que são bastante simples, algumas técnicas que são bem simples e rápidas, que podem ser excelentes auxiliares nessa conduta. Como, por exemplo, a coloração de grã, É uma técnica simples, rápida, Não vai ter aquela demora dos testes de identificação e elas já trazem essa informação, Pelo menos aí se a infecção é causada por uma gram positiva ou por uma gram negativa. E para melhorar, ainda mais a escolha de um fármaco, para terapia definitiva, também podem ser utilizados os testes de sensibilidade aos antimicrobianos. Isso é interessante, pois diferentes linhagens e espécies de bactérias, elas apresentam aqueles diferentes graus de sensibilidade para os diferentes fármacos antibacterianos disponíveis, Como a gente viu aí na videoaula passada, essa questão da sensibilidade, ela varia bastante. Então, existem vários tipos de teste para avaliar essa sensibilidade e eu vou comentar com vocês os dois mais utilizados, que é a microdiluição e a difusão em placa. O teste de difusão, ele é realizado colocando discos de papel impregnados com antimicrobianos, em uma concentração conhecida, sob uma placa de agar após a aplicação de um inóculo bacteriano. Esses agentes, então, que estão impregnados ali nesses discos de papel, eles se difundem dos discos para o meio de cultura e aí, se o agente ele é efetivo, forma-se então esses halos de inibição ao redor do disco. Então, quanto maior essa zona de inibição, mais sensível esse micro-organismo vai ser aquele antibacteriano que está sendo utilizado ali. Então, é feita a medição da zona de inibição, e é comparado com o diâmetro de uma zona de inibição, uma tabela referência ali para cada fármaco, dependendo ali da concentração também que é utilizada. Nesse caso, o resultado ele é apenas qualitativo, então, o micro-organismo ele é classificado como sensível ou como resistente. Então, nesse caso aqui, a gente pode ver, que, por exemplo, esse disquinho aqui, esse antimicrobiano que está nesse disquinho, ele é ativo, então, contra o micro-organismo que foi inoculado nessa placa. Já esse antimicrobiano aqui, ele não é ativo quanto para esse micro-organismo, nem esse, porque não formou essa zona de inibição. Já o teste de microdiluição, também chamado de microdiluição em caldo, ele baseia-se então na inoculação do agente, do micro-organismo em placas contendo diferentes concentrações de diferentes agentes antibacterianos. Então, aqui nesse esquema a gente teria em cada uma dessas linhas um composto diferente sendo testado em diferentes concentrações, concentrações decrescentes, então da maior para menor aqui da esquerda para direita. Então, após a incubação desses do micro-organismo com esses diferentes compostos em diferentes concentrações, após a incubação, então é feita a leitura para observar ali, para ver onde houve e onde não houve crescimento bacteriano. Nesse tipo de teste, o resultado ele já é quantitativo, através da definição da concentração inibitória mínima, ou seja, a menor concentração do fármaco que impede um crescimento visível. Então, se a gente pega aqui como exemplo o composto 1,
a gente teria, né, como concentração inibitória mínima para esse micro-organismo que estaria sendo testado aqui, a concentração aqui da coluna 8, porque ela é a menor concentração que impediu o crescimento bacteriano. Nesse contexto, né, da seleção dos agentes antibacterianos, nós precisamos pensar também em outros fatores que vão interferir na resposta à terapia, como, por exemplo, nos fatores farmacocinéticos. Na maior parte das vezes, os antibióticos, né, os antimicrobianos, os antibacterianos, eles vão ser administrados por via oral, ou até mesmo por via parenteral, mas de uma forma, né, distante ali do foco infeccioso. Então, antes de escolher esse agente antibacteriano, é necessário pensar se esse fármaco ele vai conseguir chegar lá nesse local de ação e às vezes, né, penetrar nesse local de ação, né? Pensando, né, por exemplo, aí no tratamento das infecções no sistema nervoso central, né? O fármaco, então, ele precisa atravessar a barreira hematoencefálica, né, que está ali protegendo o sistema nervoso central. Os compostos que são polares no pH fisiológico, em pH fisiológico, eles não têm uma boa penetração, né, na barreira hematoencefálica. Mas, quando existe ali, né, um quadro infeccioso, ocorre uma alteração, então, na barreira hematoencefálica, né? Ocorre uma alteração nessa integridade da barreira, né? As junções entre os capilares, eles acabam se abrindo, levando, às vezes, até um aumento acentuado da penetração desses mesmos fármacos polares. Então, sempre é bom pensar nessas características dos compartimentos anatômicos ao se pensar na seleção de um agente antibacteriano, né? Se ele vai conseguir chegar, se ele vai conseguir penetrar lá onde é o foco da infecção. Além disso, a seleção da dose e da frequência da administração também são importantes para garantir, né, a atividade no local da infecção ali durante o intervalo posológico, né? Alguns antibacterianos, né, como por exemplo a vancomicina e também os beta-lactâmicos, eles são mais interessantes de serem utilizados em doses menores com uma administração mais frequente, né? Esse tipo de regime posológico aqui, ele leva a uma melhor eficácia com uma menor toxicidade. Entretanto, existem aqueles que têm um comportamento diferente, né? Como por exemplo, os aminoglicosídeos, eles vão ser mais eficazes e menos tóxicos quando administrados em dose única e, né, numa dose ali mais elevada. Alguns fatores locais, eles também vão ser importantes na determinação do sucesso terapêutico da terapia com os antibacterianos. Então, né, um exemplo seria a inativação de aminoglicosídeos e de polimixinas na presença de pus. Então, né, nessas condições que pode ocorrer, né, essa formação de pus, talvez seja mais interessante a utilização de outras classes. E também, né, com esse exemplo, é importante a gente pensar que algumas condições, elas precisam de outros procedimentos, além apenas, né, da utilização ali de um medicamento antibacteriano. Então, às vezes, né, nessas condições com presença de pus, também é importante, né, as questões ali da limpeza dessas feridas, né, desse tipo de coisa. Outro exemplo ali em relação, né, a essas especificidades locais é em relação aos patógenos intracelulares, né, como por exemplo a salmonela, o micobactério tuberculose, né, dentre outros, que exigem então que o fármaco penetre na célula para ter a ação. Então, nesse caso, precisa-se utilizar antibacterianos com essa característica, né, dessa boa penetração celular, como por exemplo as fluoroquinolonas, a isoniazida,
a associação também, né, de sulfametaxol e trimetoprima e também a rifampicina. Então, tem que se pensar também se o patógeno é intracelular, a gente tem que lembrar então que o antimicrobiano ele precisa entrar dentro da célula para exercer a sua ação. Bom, fatores relacionados ao indivíduo também devem ser levados em consideração ao selecionar um agente antibacteriano. Né? Por exemplo, o estado imune do paciente, ele pode influenciar, então, se vai ser utilizado um fármaco bacteriostático ou um fármaco bactericida, por exemplo. Né? Lembrando que o fármaco bacteriostático, ele vai inibir, então, o crescimento bacteriano e o fármaco bactericida, ele causa, então, a destruição, a morte da bactéria. Então, se o paciente, né, ele apresenta um sistema imune comprometido, precisa ser utilizado um fármaco que seja bactericida, né? Uma vez que o sistema imune desse paciente, ele não é capaz de eliminar as bactérias, né, mesmo, né, que elas estejam ali no número reduzido após a administração do fármaco bacteriostático, né? Então, imaginem aqui, né, por esse gráfico, né, se eu administro um fármaco bacteriostático, não vai ter essa proliferação aqui, não vai ter esse aumento do número de bactérias, mas eu vou ter esse número aqui, digamos, residual, né, de bactérias. E se é um paciente, né, imunocomprometido, ele não consegue eliminar esse número residual. Mesmo esse número residual é um problema para ele. Já, né, se o paciente, né, ele é imunocompetente, qualquer um dos dois pode ser utilizado. Aí, né, nós também temos, né, alguns outros fatores, né, que podem ser considerados para cada indivíduo, né? Em relação à idade, né, as crianças e os idosos, eles podem ter maior dificuldade, né, na eliminação dos antibacterianos, né? Então, eles estão mais suscetíveis aos efeitos tóxicos desses fármacos. No caso das crianças, nós já até comentamos na videoaula anterior, né, que as tetraciclinas não são recomendadas para a criança por causa daquela questão dos depósitos, da associação com o cálcio, né, que pode se depositar nos dentes e nos ossos. Em relação à gravidez, deve-se avaliar, né, tanto a penetração desses agentes antibacterianos na placenta, como também o risco de teratogenicidade, então isso precisa ser avaliado, né? Para a gravidez, né, para as mulheres grávidas, também temos a restrição das tetraciclinas, já comentadas aí para as crianças. As alergias, né, claro, devem ser consideradas, né? Existem algumas pessoas aí alérgicas a algumas classes, principalmente beta-lactâmicos e sulfas, e também, né, quando possível, considerar os polimorfismos genéticos, né, que eles podem afetar o metabolismo dos fármacos, tanto reduzindo quanto, né, reduzindo a atividade ou aumentando a toxicidade desses fármacos. Então, né, cada indivíduo ele deve ser avaliado ali também, né, as questões relacionadas àquele paciente, as questões específicas ali daquele paciente também, né, tem que ser levado em consideração ao selecionar um agente bacteriano. Para finalizar, então, vamos comentar aí alguns pontos sobre a terapia profilática, né, que pode ser um dos objetivos da terapia com os antibacterianos. Né, nós temos então como exemplo aí de terapia profilática a quimioprofilaxia para procedimentos cirúrgicos. Né, essa quimioprofilaxia para procedimentos cirúrgicos, ela é apenas um dos fatores para a prevenção dessas infecções de local cirúrgico. Então, ela precisa ser acompanhada, né, de outras práticas, outras boas práticas na condução ali de todo o procedimento. Então, essa terapia profilática, ela deve ser utilizada em cirurgias com alto risco de infecção ou quando, né, sempre que houver implantação de material heterólogo. Em relação à escolha do antibacteriano, eles são escolhidos baseados, né, em qual patógeno é mais provavelmente relacionado com a contaminação daquela incisão,
que aí vai depender, então, do qual que é o local, né, dessa cirurgia, onde que é feita essa incisão. A administração, então, da primeira dose, ela deve ser feita, né, entre 30 e 60 minutos antes do início, né, desse procedimento cirúrgico, antes do início da incisão cirúrgica, né, e esse tempo ele é recomendado aí para a maioria dos antimicrobianos. Isso, né, esse tempo aí anterior, ele é necessário para que concentrações ideais desse fármaco, né, elas sejam atingidas ali no momento da cirurgia. Geralmente, uma dose única é necessária, né? Então, geralmente só uma dose já vai resolver, mas em alguns casos, né, doses adicionais podem ser necessárias, dependendo aí do tempo de meia-vida desse fármaco, né? Em casos em que o procedimento, né, ele tenha duração superior a 2, 4 horas, ou em casos em que ocorra perda significativa de sangue. Então, às vezes, nessas duas condições aqui, podem ser necessárias doses adicionais. Uma outra situação, né, que pode ser necessária a utilização da terapia profilática é quando existe o risco de endocardite infecciosa, né? Nós temos alguns grupos de risco aí para essa situação, que seriam, né, portadores de próteses valvares, pessoas, né, pacientes que já desenvolveram endocardite infecciosa no passado, portadores de cardiopatia congênita e pessoas que passaram ali por um transplante cardíaco com cardiopatia valvar. Então, né, essa terapia profilática para essas pessoas, né, para esses grupos de risco, ela é interessante quando, né, vai ser feito algum procedimento dentário, com manipulação, né, dos tecidos gengivais, ou então ali da região periapical dos dentes, ou ainda quando ocorre perfuração da mucosa oral. Né, nesses casos, é utilizado, né, algum antibacteriano por dose única, via oral, também cerca de 30 a 60 minutos antes do procedimento. A profilaxia pós-exposição, ela também é um exemplo, né, dessa terapia profilática, né, e ela pode ser utilizada para proteger indivíduos saudáveis contra a aquisição, né, de micro-organismos específicos aos quais eles possam ter tido contato. Né? Alguns exemplos bem-sucedidos, né, desse tipo de profilaxia pós-exposição seria, né, a administração de rifampicina para evitar meningite meningocócita nos contatos diretos, né, de um paciente com essa doença, e também a profilaxia, né, da gonorreia e da sífilis após o contato com um paciente infectado. Bom, pessoal, então nós ficamos por aqui. Então eu sugiro a vocês, né, que após assistir essas duas videoaulas relacionadas, né, a esse tema dos agentes antibacterianos, eu sugiro também que vocês deem uma olhada no material complementar que está disponível para vocês lá na plataforma Moodle. Então, obrigada pela atenção e a gente se vê em breve.